Hoje eu vim aqui pra gente conversar sobre o CBC e UBA 21. Principalmente depois que eu me inscrevi na faculdade argentina, muita gente ficou em dúvida do que seria esse tal CBC, se é um vestibular, se é um curso, o que é isso. Então eu vim aqui pra explicar um pouquinho sobre o CBC e o UBA 21. É muito importante frisar que o CBC não é vestibular, você não está concorrendo com ninguém, você não vai concorrer por uma vaga. A partir do momento que você se inscreve na Universidade Argentina, você já está com a vaga. O CBC, então, não é um curso eliminatório. Na verdade, é o seguinte, a UBA, todos os cursos, qualquer curso que você vai fazer, não importa se é uma engenharia, se é odonto, enfim, qualquer curso que você faça, você tem que fazer o CBC antes. Só que cada curso possui certas matérias no CBC. Então, a faculdade de medicina, por exemplo, são 7 anos no total. 6 anos de ciclo médico e 1 ano de ciclo básico, que é esse CBC. Então, esse primeiro ano do ciclo básico já conta como seu ingresso na universidade. Ele já vai contar, inclusive, as suas notas do CBC constarão no seu diploma, na sua finalização do curso. Então, é muito importante você ir bem desde o início. Então, quais são as matérias que são cobradas no CBC de medicina, tá? Porque daí se você entrar no site da UBA, você vai ver que cada curso cobra matérias diferentes. Medicina é biologia, química, biofísica, matemática, sociedade-estado e pensamento científico. Então, assim, pensamento científico é aquela introdução de como adquirir métodos científicos, você começar a entender como que funciona uma carreira na área da saúde, na área de pesquisa e tudo mais. Sociedade-Estado fala sobre a história da Argentina, então você vai ter que estudar um pouquinho sobre a história deles. Matemática, o pessoal que faz diz que o mais difícil é porque lá estuda-se integral e derivada, então vai ter que aprender um pouquinho disso. Biologia é biologia celular, então você vai ter que aprender de qualquer forma para dar continuidade para o curso de medicina, é algo que você vai usar todos os dias na sua faculdade. E tem química e biofísica, que biofísica é um pouco voltada para a área da medicina mesmo, então não vai ser uma física muito doida que você não vai usar de jeito nenhum. Bom, então no CBC são 2 provas, eles chamam de 2 parciais. Uma acontece, se você iniciar em março, uma das provas vai acontecer final de abril e a outra final de junho. E você precisa atingir a nota mínima, que se eu não me engano é 7, para você passar. Se você não atingir, você ainda tem o recuperatório, então você pode fazer uma recuperação para tentar atingir a nota. É igualzinho na faculdade, você estuda, faz prova e tem que atingir uma nota mínima para ser aprovado. Geralmente as pessoas se programam para fazer o CBC em 1 ano. 3 matérias no primeiro quadrimestre e 3 no segundo. Outra coisa importante, eles não chamam de semestre, porque eles não consideram os meses que você não estuda. Então você só estuda 4 meses e eles chamam de quadrimestre. Então, assim, você pode começar em março ou em agosto. Você pode fazer o CBC em 6 meses, mas é mais difícil. Tem quem faça? Tem quem faça, mas é um pouco mais corrido, mais complicado, porque principalmente para quem não sabe espanhol, além das matérias que você vai precisar estudar, você vai estar aprendendo uma nova língua, então tudo é um pouco mais complicado. E em relação devo começar em março ou em agosto? É importante lembrar uma coisa, o ciclo médico na UBA só inicia uma vez ao ano, que é em março. Então vamos supor que você comece em março o CBC e você se programa para fazer em 1 ano e você faz em 1 ano o CBC. Então em março do outro ano, você já começa o ciclo médico. Agora, se você começar em agosto, você vai fazer 1 ano de ciclo médico, você vai terminar na metade do outro ano. Então você vai ficar 6 meses sem nada, sem nenhum curso, sem nada para fazer, porque o ciclo médico só vai iniciar novamente em março. Dando um exemplo assim com números, se você iniciar o CBC em agosto de 2018, você vai terminar ele em julho, por aí, de 2019, se você não reprovar em nada. Porém, em agosto não começa ciclo médico, então você só vai iniciar o ciclo médico em março de 2020. Então, quando você for pensar em quando você vai iniciar o CBC, você tem que pensar nisso, se você vai poder ficar 6 meses parado e tudo mais. Tem gente que já pega em agosto porque já quer fazer em 1 ano e meio mesmo, para garantir, caso reprove em alguma coisa, tem mais 6 meses para estudar. E não tem problema reprovar, você pode fazer de novo, cursar de novo a matéria até passar. O que é o UBA 21? Então é o seguinte, CBC é o ciclo básico comum. Só que ele tem 2 modalidades, o presencial e o UBA 21, que é o online. Então, pelo UBA 21, você estuda através de uma plataforma de estudos. Você tem tudo lá, as aulas dos professores, os materiais, você estuda tudo pelo UBA 21.
Porém, as provas do UBA 21, assim como do CBC presencial, elas são presenciais. Então, mesmo que você escolha estudar no Brasil ou em outra cidade, você tem que fazer a prova presencial. E geralmente essas provas são marcadas no decorrer de cerca de 2 semanas. Então, se você decidir pelo UBA 21, você tem que calcular que pelo menos 2 semanas na parcial, na primeira, na segunda parcial, você precisa ficar na Argentina. Até uma pessoa me falou assim, mas será que não é mais caro você ter que viajar e tudo mais? Eu acho que é até mais barato, porque, veja bem, se você fica lá o semestre inteiro, você tem que pagar aluguel, alimentação e tudo mais o semestre inteiro. Já se você vai só pra prova, você paga ali 2 semanas, é verdade, você vai pagar 2, 3 semanas de hospedagem, mas são só 2, 3 semanas. Você vai gastar menos do que 6 meses de aluguel e tudo mais. Então eu acho que sai mais barato. Porém, você perde muito na língua. Se você já estiver na Argentina, você vai aprender espanhol com muito mais facilidade e vai fazer a prova com mais facilidade. Então esse, inclusive, é um dos motivos que eu decidi fazer o primeiro quadrimestre aqui no Brasil, porque eu não poderia ir agora pra lá. Mas o segundo quadrimestre eu vou fazer direto da Argentina, porque eu preciso estar com um espanhol muito bom para iniciar o ciclo médio. No CBC presencial, você é obrigado a assistir às aulas, então você tem que ter um mínimo de presença e um mínimo de nota. No UBA 21, que é a distância, você não precisa ter presença, somente a nota. Mas para quem fizer o UBA 21 lá da Argentina mesmo, que você pode estar lá e fazer o UBA 21, você tem monitorias nas cátedras. Então você pode ir em algum lugar e ter monitorias com professores, com alunos, que vão te ajudar em alguma matéria que você tenha dificuldade. Então você não é obrigado a frequentar a aula, mas você pode, inclusive, frequentar a aula e você pode frequentar as monitorias. Outra coisa que me pergunto, é obrigatório saber espanhol? Por enquanto, a UBA não está exigindo nenhuma comprovação que você saiba espanhol, mas ela pode, a qualquer momento. Tem faculdades lá na Argentina que já estão exigindo. Então, se você puder estudar espanhol antes, já com antecedência, é melhor, porque se de um dia para o outro eles resolvem mudar a resolução, você já está preparado. As aulas são todas em espanhol, tá? Então não vá pra lá pensando que seu professor vai falar em português contigo. Ele até dizem assim, os alunos que no CBC eles até se esforçam um pouco pra entender seu portunhol, mas depois disso no ciclo médico, você tem que estar craque no espanhol porque eles vão pra cima da matéria com espanhol e você tem que saber. E o que é justo, né? Porque você tá no país deles, você tem que falar a língua deles e não ao contrário. Outra pergunta é difícil? Eu não vivi o CBC ainda, mas conversei com pessoas que viveram e assim, eu vou me basear nas pessoas que estudam, que eu sei que são muito caprichosas, com quem eu conversei, e elas disseram o seguinte: é complicado, principalmente por causa da língua, a maioria delas não sabia falar espanhol, então você começar matérias com uma outra língua é difícil, mas não é impossível. E para quem tá no pré-vestibular há mais tempo, já vai ter um pouco mais de facilidade, principalmente em matemática, biofísica, química e biologia, porque são matérias que você vê, geralmente, no cursinho. Então isso ajuda. Quem tem mais dificuldade é quem tá há mais tempo longe dos estudos. Por exemplo, uma pessoa que parou de estudar há 10 anos e resolveu fazer medicina agora e vai começar do zero. Aí tem um pouquinho mais de dificuldade porque tá muito tempo longe desse tipo de matéria. É difícil, mas não é assim, nada impossível, não é um absurdo e não é um vestibular aqui do Brasil que você tem que, apesar de você ir bem, você não passa, porque você tem mais 500 pessoas na sua frente que também foram bem. Então é assim, é você por você mesmo. Você tem que estudar e você tem que atingir a nota. Atingiu a nota? Passou, acabou. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje para conversar um pouquinho sobre CBC e UBA 21. Espero ter tirado algumas das dúvidas de vocês. Se ainda tem dúvidas, pode deixar escrito aqui embaixo para mim que eu vou tentar responder, seja por comentário, seja por vídeo. Se você tem alguma experiência e quer compartilhar com a gente, pode deixar nos comentários também, é sempre bem-vindo. E a gente se vê no próximo vídeo.